Muita gente quer passar nos concursos dos Correios, mas a verdade é que poucos realmente têm condições de passar. E o que eu vou te explicar nesse vídeo vai te dar a oportunidade de realmente competir por uma vaga no concurso dos Correios. Então, fique nesse vídeo até o final. Você é 100% capaz de passar no concurso dos Correios, mas desde que você se prepare da forma certa. E a preparação da forma certa envolve 3 pilares, que são mentalidade, técnica e conteúdo. Você precisa agir, fazer o que precisa ser feito. Você precisa ter foco, direcionamento. Você precisa ter convicção, acreditar que realmente é capaz de passar. E precisa estar motivado, você precisa ter uma razão forte para poder agir, para fazer o que precisa ser feito. Você precisa de técnica, você precisa saber como estudar da forma certa, você precisa se planejar, você precisa ter um cronograma de estudo, você precisa fazer revisões. E se você não tiver isso, não adianta você ter o conteúdo, que é o que a maioria tem. A maioria compra curso em videoaulas, ou compra uma apostila, ou um curso em PDF, só que não sabe como estudar da forma certa, não tem a mentalidade forte e com isso acaba sendo reprovado. E eu vou te dizer, estudar não é fácil, estudar para muita gente não é gostoso. Eu, Rodrigo, não gostava de estudar as matérias da escola, eu não queria nem saber de concurso, eu achava que eu ia ser DJ, isso é o que realmente eu gostava de fazer, só que aconteceu algo na minha vida inesperado, eu fui pai aos 17 anos e eu tive que começar a trabalhar formalmente, fui trabalhar no Unibanco e meu pai sempre falando, Rodrigo, estuda para concurso se você quiser mudar de vida. Só que eu achava que concurso não era para mim, porque eu não gostava de estudar. Mas meu pai insistiu muito e eu resolvi estudar para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Só que eu estudei por 2 meses sem técnica, sem método. Eu apenas me matriculei num cursinho. E o que aconteceu? Fiz esse concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2001 e fui reprovado. No ano seguinte, quando saiu o edital, eu de novo me matriculei num cursinho para fazer o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e novamente eu fui reprovado. Por quê? Eu tinha o conteúdo, eu estudei inclusive no melhor curso preparatório na época do Rio de Janeiro, só que eu não tinha a mentalidade de um aprovado e eu não tinha as técnicas de estudo, o método de estudo adequado. Depois que eu descobri como estudar da forma certa, eu consegui passar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal em 10º lugar nacional. Um concurso com 525 mil inscritos, eu passei aqui em 10º lugar, Rodrigo Dias de Menezes, com a nota 133. Aqui fui eu na formação da Polícia Rodoviária Federal, junto com meu filho Rafael, que tinha 6 anos de idade. Então, a aprovação trouxe essa estabilidade que eu queria e que eu pude dar segurança financeira para minha família. Meu pai ficou super feliz com a aprovação, com certeza, e eu consegui, tendo o cargo público, ter uma vida muito melhor. E com isso, fui convidado para dar aulas para concurso e comecei a preparar candidatos. E há 20 anos eu ajudo pessoas a passar em concurso público com muita alegria. Já dei palestras no Brasil inteiro, entrevistas para vários canais de TV. Então, sou uma pessoa renomada, reconhecida como especialista em concurso público. E eu estou aqui hoje justamente para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Ao longo desses 20 anos eu tive mais de 10 mil alunos aprovados. Se você ficar aqui comigo, você vai saber o que precisa para também conquistar a sua aprovação. Eu fiz uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas que estão estudando para o concurso dos Correios. Eu mandei, na verdade, essa pesquisa para essas 10 mil e cerca de 1.000 pessoas, 1.052 responderam, perguntando qual a maior dificuldade que vocês têm na preparação. E observe, a maioria das pessoas falou que tem dificuldade em quê? Planejar o estudo. Olha só o segundo ponto, saber quais matérias priorizar, manter disciplina, consistência. Então, realmente, esses são pontos que as pessoas falham muito e estão ligadas a quê? À técnica, ao método de estudo. Não adianta você querer ser aprovado se você só tiver o conteúdo, mas não tiver técnica. E se você não tiver a sua mente realmente de um aprovado, com disciplina, foco, dedicação, tudo isso está interligado. Você precisa dos 3 pilares para a aprovação. E o que está envolvido dentro da técnica? Técnica significa você saber analisar quais são as matérias cobradas no concurso, saber analisar o edital, saber quais assuntos são mais cobrados, analisando as provas anteriores, montar um plano de estudos com base em ciclos de estudos e revisões, considerando a relevância de cada disciplina, o peso de cada uma na prova. Isso aqui é fundamental. E na mentoria Gabaritando, eu já faço isso para você. Eu já analisei quais matérias são cobradas, já analisei o que mais cai e já preparei o plano de estudo. Você vai entrar na plataforma da mentoria, vai colocar a quantidade de horas que você tem livre para estudar a cada dia e eu já monto para você um cronograma personalizado com metas diárias de estudo. Olha que coisa linda. Você tem que estudar de forma eficaz e ativa. Existe um método que é o método Vi, Questionei,
ativei, marquei questões, anotei e revisei. São 7 passos para você estudar da forma certa. A maioria das pessoas só usa um passo, que é ver a aula ou ler a apostila. Esse é um dos 7 passos que você precisa para estudar. Se você, dentro desses passos, nós temos, por exemplo, anotações, marcações. Se você não fizer marcações resumindo a matéria, se você não fizer revisões, revisão é o mais importante, você vai esquecer da matéria. Existe a curva do esquecimento, uma teoria do Hermann Ebbinghaus, que comprova que 24 horas depois que você teve contato com um assunto, você já esqueceu mais de 70% daquilo. Depois de uma semana, você não lembra nem de 20% daquilo. Então, se você não ficar revendo aquele assunto que você estudou, quando chegar na prova, você vai ter esquecido tudo. Você foi habituado na época da escola a estudar em véspera de prova. Porque na véspera, quando você chegava no dia da prova, você estava lembrando de muita coisa que você estudou na véspera. Só que para concurso não dá, porque a quantidade de matéria é muito grande e você precisa se lembrar de toda ela no dia da sua prova. Então você estudou um assunto hoje, você tem que revisar amanhã, tem que revisar daqui a 7 dias, daqui a 14, daqui a 28 dias. E a grande dificuldade das pessoas é justamente organizar essas revisões. Então, no planejamento de estudo da mentoria Gabaritando, a nossa própria plataforma já agenda todas essas revisões para você. Então, eu ensino você a estudar da forma certa e também te dou a plataforma para que você tenha tudo isso mastigado na sua mão. Você tem que cuidar do seu ambiente de estudo, preparar o seu ambiente para que você tenha realmente o melhor desempenho e cuidar da sua saúde física e mental. Esses são pilares fundamentais dentro da técnica que a gente desenvolve aqui dentro da mentoria Gabaritando. E por que você tem que planejar o seu estudo? Presta atenção. Se você não planejar o seu estudo, você vai ficar perdido sem saber o que estudo hoje, o que eu estudo amanhã. E você pode acabar estudando mais a matéria que você mais gosta, deixando de estudar uma matéria que é mais importante. Então você precisa planejar para gerar mais comprometimento e disciplina, para permitir melhor organização e foco, para evitar a culpa nos horários de lazer. Porque quando você planeja o estudo, você também coloca o horário de lazer. Só que qual é o grande problema das pessoas que não se planejam? Elas estão no horário de lazer pensando, pô, eu tinha que estar estudando agora. Ou ela está estudando pensando, poxa, eu queria estar curtindo agora. Quando você tem um planejamento, cada coisa tem seu horário, cada coisa tem seu momento, isso evita a culpa. Possibilidade de controlar as revisões, que são essenciais para a memorização. Se você não revisar, você não vai se lembrar das matérias. Tá? Não tem como. Então, revisão é o passo mais importante dentro do estudo e as pessoas não revisam e essa é a maior causa de reprovação. Então, você precisa planejar essas revisões. E como que você vai planejar? Você tem que analisar a sua rotina atual para eliminar ou delegar tudo que for possível. Então, você tem que ver o que eu faço durante a semana que eu posso deixar para fazer depois da prova, o que eu posso delegar para alguém fazer para mim, tudo que puder deixar para depois da prova você deixa. Só vai fazer realmente o essencial. E aí você vai ver quantas horas vai sobrar por dia para você estudar. E aí você vai distribuir as matérias nos seus horários de estudo, considerando o tamanho dos conteúdos, peso na prova, relevância de cada assunto, que é a parte mais difícil. E é justamente o que eu já preparo para você. Já te dou isso mastigado dentro da mentoria. E você tem que controlar o que você já estudou do edital e o número de acertos por cada tema. Não adianta só você estudar o assunto. Você tem que estudar, fazer questões e anotar quantas questões você fez e quanto você acertou. Para quê? Para que você possa visualizar, olha, por exemplo, em português, crase, eu errei muito, então eu tenho que fazer mais questões de crase. Ou não, em português, regência, eu errei muito, eu tenho que fazer mais questões de regência. Agora, pô, interpretação não, interpretação eu estou acertando mais de 90%, então beleza, não vou focar tanto em interpretação, vou focar em outro assunto. Se você não controla o seu estudo, você não sabe onde está seu ponto fraco e você não sabe como fortalecer aquele ponto fraco. E aí você fica como se fosse um barco à deriva, né? Navegando sem destino, que é o que a maioria dos concurseiros faz. E aí, com certeza, você não vai ter chances de passar. Você tem que agendar as suas revisões e revisar os conteúdos periodicamente. Por isso que é muito importante você planejar. Você tem que estudar hoje o assunto, já planeja. Vou revisar amanhã, vou revisar daqui a 7 dias, 14, 28. Só que controlar isso manualmente é quase impossível. E quando você faz um cronograma no papel, se você, por exemplo, hoje não pôde estudar, como é que você faz? Bagunça teu cronograma todo. Já na plataforma, não. Você consegue atualizar, ajustar o seu cronograma sempre que necessário. Então, o que você precisa fazer para passar? Você precisa entrar na mentoria Gabaritando Correios. Mentoria feita por mim e professor Rodrigo Menezes em parceria com Focus Concursos. O que você vai ter nessa mentoria? Os 3 pilares que você precisa para aprovação. Mentalidade, técnica e conteúdo. Tudo junto dentro da mentoria. Você não precisa ter mais nada além da mentoria Gabaritando para conquistar a melhor nota possível no concurso dos Correios. É um programa de acompanhamento. A gente te acompanha realmente com metas
diárias de estudo na plataforma. Você entra na plataforma, já tem lá o que você tem que estudar a cada dia com base na disponibilidade de horário que você colocou. Você tem uma grade de estudo que é adaptável à sua realidade. Se você precisar a qualquer momento mudar a quantidade de horas que você vai estudar a cada dia, se num dia você não puder estudar, a gente já reprograma totalmente a sua grade, tudo de maneira extremamente automatizada. Você tem como agendar e controlar as suas revisões, na verdade isso já é feito automaticamente pela própria plataforma, você controla isso. Você tem o monitoramento diário do seu desempenho, inclusive as questões que você resolve, qual o percentual de acerto por cada assunto, né? A análise detalhada da sua evolução em cada tópico do edital. E além disso tudo, você ainda tem aulas de técnicas de estudo, aulas de mudança de mentalidade, aulas de como fazer prova, aula de todo o conteúdo do edital, todas as matérias. Você vai ter aula de português, matemática, informática, conhecimentos gerais e a disciplina Código de Conduta e Ética própria dos Correios. Também aulas de questões comentadas e apostila digital em PDF, tanto com teoria quanto com questões. Tudo isso está incluído na mentoria Correios para que você possa, nessa reta final, conseguir ter o melhor desempenho e passar à frente dos seus concorrentes. Na mentoria Correios, dá uma olhada só na plataforma, como é que ela é linda demais. Presta atenção. Você, ao entrar na plataforma, ela vai perguntar quantas horas você tem livre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Você preenche e ela já monta para você a distribuição das disciplinas com base nessa sua carga horária. Ao entrar na plataforma, você já tem um vídeo com as instruções iniciais, mostrando como funciona a plataforma, cada uma das funcionalidades. E aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, você tem as suas metas diárias, onde você clica e já vê qual a meta do dia. O que você tem para estudar hoje? Então, por exemplo, hoje eu teria que fazer revisão de informática, fundamentos da computação. Então, eu já tenho aqui o material relacionado a essa aula. Eu tenho um caderno onde eu posso fazer anotações sobre essa aula. Eu tenho como abrir, inclusive, um cronômetro para poder contabilizar o tempo de estudo. E aqui, quando eu termino de estudar, eu já marco aqui, ó, terminei esta meta, concluo. Então, já faço tudo automatizado dentro da própria plataforma. E aí eu passo para a meta seguinte. Por exemplo, estudo de Correios. Vou ter que estudar esse assunto aqui, ó. Matemática, números naturais. Eu clico aqui em cima da aula e já abre a aula do professor. No caso, matemática, o professor Felipe Loureiro, que é o melhor do Brasil. E aí você já tem a aula e o PDF para você baixar da aula, material de acompanhamento. Então você tem tudo integrado na própria plataforma. Você tem a meta de estudo, clicou, já abriu a aula, você já assiste a aula, baixa esse PDF, faz as marcações do PDF como eu ensino para vocês para fazer, já faz as anotações do próprio material e na hora da revisão você já vai revisar aquele material seu que já está esquematizado. Marca como concluída aquela meta assim que você terminar, marquei como concluído, ele vai perguntar se realmente finalizou aquele assunto ou se quer mais tempo e pronto. E aí você tem, inclusive, como acompanhar o seu desempenho. Então você pode olhar, por exemplo, olha, em português, eu já estudei todos esses assuntos que estão em azul, esses outros assuntos aqui ainda falta estudar. Crase, por exemplo, eu estudei uma parte, ainda falta outra parte. Então você tem a evolução de cada assunto, de cada uma das disciplinas. Você tem a sua grade de estudo semanal, que você pode também fazer alguns ajustes, se você quiser, onde você consegue visualizar o seu planejamento da semana. E você tem uma série de estatísticas. Por exemplo, estatísticas de questões. Você fez 50 questões feitas. Acertou 44, errou 6. Performance mensal por disciplina, ó, 100% em português, tá aqui, ó. Não, 100% de acerto em matemática e 85% de acerto em português. Nesse exemplo aqui desse aluno. E aqui você vai ter esse detalhamento, ó. Correios, total de questões por matéria, ó. É porque tá pequenininho, mas foram 10 de matemática, 10 questões, 10 acertos. Português, 40 questões, 34 acertos. Olha, percentual de acerto, 100% em uma, 85% em outra. Tudo bonitinho. Você tem aqui, ó, inclusive, questões feitas por disciplina, num gráfico de pizza, para você ver, pô, esse aluno aqui fez muito mais questão em português do que matemática. Tem que equilibrar. Não pode também focar muito mais numa matéria. Você tem, inclusive, o ranking de questões comparando com os demais alunos da plataforma, para você ver se você está bem em relação aos outros colegas que estão estudando também. E você tem aqui o seu desempenho de questões por cada assunto do edital. Então você consegue ver o seu percentual de acerto de cada assunto. É fantástico, né? Você consegue ver aqui o tempo que você levou estudando, o tempo que você levou para revisão de assuntos, o tempo de cada matéria, por exemplo, informática, matemática, português. Você consegue ter a sua evolução
direitinho quantas horas você deixou de estudo para cada disciplina, quantas horas você revisou cada disciplina. A plataforma é extremamente completa. E você vai ter ainda, dentro dessa plataforma, como eu falei, metas diárias, a grade de estudo adaptável à sua realidade, agendamento e controle de revisões, monitoramento diário de desempenho, essa análise, né, detalhada da evolução de cada tópico do edital e a apostila e todo esse material, né? Aulas de técnica de estudo, aulas de mudança de mentalidade, como fazer provas e todo o conteúdo do edital. O conteúdo do edital é português, matemática, informática, conhecimentos gerais e o código de conduta, ética e integridade. E, inclusive, isso é muito importante você saber. A prova vale 60 pontos. Só português corresponde a metade da prova. Então é a matéria mais importante. Então a gente distribuiu também, dentro do cronograma, todo o conteúdo considerando a relevância de cada disciplina. Tá ok? E você vai ter 4 horas de prova no dia 15 de dezembro. São 4 opções por cada questão. Então a questão é A, B, C, D. E aí a gente vai ter aqui professores. Professor, deixa eu colocar aqui nessa forma, para visualizar melhor. Professor Sidney Martins, em português, cara, um dos melhores professores do Brasil. Felipe Loureiro, um dos melhores professores do Brasil em matemática. Informática, com Érica Araújo, sem dúvida, um dos melhores professores do Brasil também de informática. A professora Carla Cucci, também fantástica em conhecimentos gerais, uma das melhores. E o professor Natan Piloneto da Silva, trabalhando a parte do código de conduta, ética e integridade. Uma equipe fantástica do Focus para você. E dentro da plataforma, você tem também aqui, no menu chamado consultoria, as aulas de técnicas de estudo e de mentalidade. Então você vai ter o método que eu falei, do vi, questionei, ativei, marquei, questões, anotei, revisei, onde eu te ensino a estudar da forma certa. Vários outros passos fundamentais, como você fazer resumo, como fazer revisão. Tudo isso explicadinho para você de forma muito objetiva, direta, clara, para que você consiga otimizar o seu tempo e ter o melhor desempenho nessa reta final. Então, agora é contigo. Você tem 2 opções. Você pode simplesmente ignorar tudo que eu falei aqui e continuar tentando do seu jeito ou de qualquer jeito e torcendo para conseguir um bom desempenho, ou você pode tomar a decisão certa, que é entrar na mentoria Gabaritando e mudar o seu futuro. Quando que começa a mentoria? Fez a matrícula agora, em até um dia útil você já vai estar com acesso para começar a estudar, beleza? Se você precisar de qualquer ajuda, o nosso suporte é pelo WhatsApp 21 97251 5848, nosso suporte nesse horário de segunda a sexta das 8 às 20 e no sábado de 9 às 16. E quanto vai custar? Olha, preço de banana, de graça praticamente. Veja, um cargo público que você vai ganhar já no primeiro mês mais de R$ 5.000. Você vai investir apenas R$ 997 na mentoria. Não, peraí. Isso aqui seria um valor mais do que justo para cobrar. Só que não. Como a gente está na reta final, estou fazendo uma promoção nesse momento, que pode mudar a qualquer momento esse valor, por apenas R$ 297 em até 12 vezes de R$ 29,70. Então, a oportunidade é agora. É agora ou nunca. Aproveita essa oportunidade, faça a sua matrícula, clique no botão aqui embaixo para fazer a sua matrícula agora aqui no site gabaritando.com.br/correios. Aguardo você na turma. E ó, você tem 7 dias para experimentar. Entrou na mentoria, conheceu a plataforma, estudou por 7 dias. Se por qualquer motivo você achar que não valeu a pena, basta você mandar uma mensagem que a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então, ou você fica satisfeito, ou você tem o seu dinheiro de volta. Então, clica aqui embaixo no botão, faça a sua matrícula, eu aguardo você na turma. Eu fiquei em primeiro lugar no TRT 15 para oficial de justiça. Um dos professores que foram uma mão na roda foi o professor Rodrigo Menezes. Ele é um professor muito bom, muito dedicado, e as aulas dele são muito bem esquematizadas. E sem dúvida foi um diferencial para mim. E aí depois vieram, graças a Deus, 6 aprovações em concurso, 2 em primeiro lugar, cargo de analista, cargo de fiscal. Então sou muito grato. Então você está assistindo aí, cola no Rodrigo Menezes, que sem dúvida vai fazer a diferença para você. Aquele menino pobre, aquele menino que trabalhava empurrando uma bicicleta e vendendo pão na rua, estava adentrando no Tribunal Regional do Trabalho. Cola com professores como Rodrigo Menezes, que tem uma gama de conhecimento para nos passar e passa de uma forma bem facilitada, que muito vai te ajudar. E passei em 21º lugar. Foi, sim, uma surpresa muito grande, uma alegria imensa. Passar num concurso com 47 mil inscritos, que, pô, gente pra caramba. Hoje eu sou muito feliz lá. E é muito possível, é muito bom, basta você encontrar bons profissionais como o professor Rodrigo Menezes. Fala galera, beleza? Breno Bland aqui. Eu trabalhava numa faculdade, ganhava merreca lá, não conseguia concretizar meus projetos, não conseguia fazer a viagem que eu queria, não conseguia comprar o carro que eu queria.
Então comecei a analisar a possibilidade de concurso público. Cara, conheci a metodologia do Rodrigo, então logo que eu vi as primeiras aulas eu me conectei muito com ele, comecei a consumir o conteúdo dele, as aulas, as apostilas que ele produzia na época. Com certeza foi um grande diferencial para eu ser aprovado no concurso público. Eu comecei a gabaritar as provas e assim eu fui aprovado em vários concursos, como o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o Tribunal de Minas, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e, com certeza, o curso do Rodrigo foi de grande valia para mim. Se você está com dúvida se deve ou não fazer o curso do Rodrigo, não pensa não, cara, vai lá e faz.